Bom dia, minha gente querida, está no ar mais um episódio do nosso programa Manhãs de Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho feito de fios, laçadas e muita inspiração. Meu nome é Paula Saikoski e te convido a pegar o seu cafezinho, a sua agulha e vir crochetar comigo no seu tempo, no seu ritmo, espalhando cor, aconchego e criatividade por aí. Hoje nós iremos continuar a bolsa linda que estávamos fazendo no último episódio com o fio Pérola e os acessórios da nossa parceira Dona Alça. Este programa tem o apoio carinhoso da Fischer Fios, que te acompanha em cada ponto, em cada sonho feito à mão. Da Deia Fios de Crochê, com as suas agulhas ergonômicas para quem vive o crochê todos os dias. Da Dona Alça, com seus acessórios em couro que valorizam o seu trabalho. Deixa eu te mostrar como usar o nosso cupom. Basta adicionar no carrinho e ali onde está escrito cupom de desconto, você vai escrever Paula Saikoski. Lembrando que o nosso cupom na Dona Alça é Paula Saikoski. Basta clicar ali em usar cupom e o seu desconto já vai automático no carrinho. Aqui, ó, o meu cupom é Paula Saikoski. E agora você já tem o seu desconto especial. E dá já dica 3D com seus suportes e marcadores para todas as crocheteiras. Tem. E para usar o nosso cupom, você coloca ali em comprar e ver carrinho. Aí aqui do lado vai aparecer iniciar compra, você clica ali. E aqui em adicionar cupom de desconto, é só clicar aqui e colocar o nosso cupom Manhãs de Crochê. E clicar aqui e o seu desconto já entra automático. Este é o nosso cupom. Aqui, nós havíamos combinado de fazer até a carreira de número 15. Porém, eu achei um pouquinho baixo, então eu fiz até a 18. Agora, iremos fazer mais 3 carreirinhas com o fio Pérola no rosê. Vamos começar aqui com um pontinho alongado e um ponto baixo normal. Um pontinho alongado e um pontinho baixo normal. Vamos continuar exatamente como estávamos fazendo antes, mas com a outra cor de fio. No outro dia, eu coloquei no Instagram uma caixinha de perguntas para vocês fazerem as suas perguntas para a gente responder aqui no programa. E uma que apareceu várias vezes é qual foi a minha peça favorita de fazer. A minha peça favorita foi aquele vestido que eu estava no episódio da mateira, que eu fiz com o fio Flora e o fio Organos. Eu fiz ele para Mega Artesanal de 2024. Eu levei 2 meses para fazer ele. Porque eu gosto muito de fazer vestuário, mas eu sei o básico sobre modelagem, né? Então eu fiz ele muito no olho e no faz e desmancha. Então demorou bastante para fazer ele. E é uma das minhas peças favoritas. Deixa eu te falar por quê. Eu tive a ideia de fazer aquele vestido muito assim do nada,
exatamente 2 meses antes da Mega Artesanal de 2024. Inclusive, eu terminei o vestido uns 3 dias antes de viajar. E eu tava recém começando a minha parceria com a Fischer. Aí eu não sabia muitos detalhes sobre a Mega Artesanal, porque todo ano a Fischer faz um tema diferente e eu não sabia. Ninguém tinha me falado o tema daquele ano. E eu fiz aquele vestido todo trabalhado com folhas, eu queria passar um toque bem de natureza, sabe? E por acaso, o tema daquele ano da ficha era algo bem assim, natureza, sabe? E foi muita coincidência. Até quando eu cheguei lá, a Bia perguntou: tá, mas quem é que te falou o tema desse ano? Eu disse: ninguém, eu não fazia a mínima ideia. Foi, como as alunas dizem, foram as vozes na minha cabeça. Outra pergunta que fizeram foi quanto tempo eu levei para começar a dar aula. E essa história eu acho que eu já contei para vocês, que eu comecei a dar aula em 2021 por intimação das amigas da minha mãe, que ela levou um cestinho que eu fiz para uma festa de aniversário. E aí, no meio da festa, ela me ligou e ela disse que as amigas dela exigiram que eu fosse dar aula para elas. Então, eu comecei a fazer crochê mesmo em 2020. E em 2021 eu fui intimada a começar a dar aulas. Tanto que eu até queria dar aula, mas eu pensei: nossa, eu só vou ter conhecimento suficiente para dar aula daqui uns 5, 6 anos, né? Eu tenho muita coisa para aprender. E de fato eu tinha muita coisa para aprender e eu fui aprendendo muita coisa junto das minhas alunas. Tanto que volta e meia elas me pediam algo que eu não sabia e eu falei para ela, e eu sempre falo: olha, neste momento eu não sei, mas eu vou pesquisar bem direitinho e a gente vai fazer junto. E vai dar certo. E sempre dava certo. Também perguntaram qual foi a minha peça que eu menos gostei de fazer. E uns anos atrás eu fiz uma blusa. Uma das primeiras peças de vestuário que eu fiz essa blusa, eu nem postei em lugar nenhum, Instagram nem nada, porque eu não gostei do jeito que ela ficou, não ficou com um caimento muito bom, tal. Então, aquela blusa foi a peça que eu menos gostei. Eu não tenho foto dela, então eu não posso mostrar pra vocês. Mas todo mundo que via essa blusa ficava tipo: nossa, que linda que ela tá, eu adorei. E eu dizia: obrigada, mas na minha cabeça eu pensava: meu Deus do céu, tu tem certeza? Ficou tão estranha. Às vezes a gente mesmo não gosta das peças, porque pensa: tem um errinho aqui, tem um errinho ali, mas quem não tem tanto conhecimento técnico de ver e identificar, nossa, aqui tem um erro, acha muito bonito, né? Às vezes os defeitos também estão só na nossa cabeça, porque as pessoas veem e acham lindo, mas a gente fica: ai, mas o caimento não ficou tão legal, não ficou como eu queria. Porque a gente tem as nossas expectativas para tudo que a gente faz, né? E às vezes as peças não atendem às nossas expectativas, mas atendem às expectativas das outras pessoas. Então, a gente se cobra muito, mas as pessoas não nos cobram tanto assim. Aqui, fiz o meu último ponto. Agora eu vou cortar para fazer o meu arremate invisível.
Aqui, ó. Agora a gente vai fazer o nosso zíper, mas primeiro nós temos que marcar aqui as laterais. Aqui na base eu tenho 10 pontos na lateral, então aqui em cima eu vou deixar a bolsa bem direitinha aqui, para eu marcar 10 pontos aqui na lateral. E eu tenho que deixar bem retinha ela, para não ficar torta essa marcação. Aqui eu marquei os 10 pontos de cada lado e eu tenho aqui o meu zíper. Porém, vocês veem que ele é mais fininho, então a gente tem que fazer como se fosse uma abinha aqui dos dois lados para chegar até aqui. Se não, se a gente só fizer os pontos aqui nos furinhos do zíper e costurar, a nossa bolsa ela vai dar uma fechadinha assim, a gente quer que ela fique retinha. Então aqui, eu tenho 15 furos aqui. Eu vou fazer 5 aumentos depois para eu ficar com 20 pontos baixos no zíper. Então eu vou fazer aqui também uma abinha de 20 pontos baixos. Como eu falei antes, eu tenho 22 aqui. Então a gente vai pular aqui. Este primeiro pontinho vai entrar no segundo, só na alcinha de trás e naquela terceira. Faço uma correntinha que não conta como primeiro ponto baixo. E vou fazendo no pontinhos baixos, pegando na alcinha de trás e naquela outra, até completar 20 pontinhos baixos. Essa parte aqui é um pouquinho mais complicada? É, mas vale a pena, porque vai ficar bem bonito. Faço uma correntinha e posso cortar o meu fio. Depois eu vou esconder e queimar ele. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó, entre a aba e o marcador fica um pontinho sem trabalhar. Fizemos aqui as nossas abinhas. Agora iremos trabalhar no zíper. Aqui no zíper, como vocês já sabem, quando a gente está trabalhando tanto em bases quanto em abas, que a gente trabalha nos furinhos, a gente pega uma agulha menor e de metal. Por quê? Porque as de acrílico, resina, elas podem arranhar. Então vamos começar aqui. Aqui eu tenho, como eu disse para vocês, 15 furinhos e aqui eu tenho 20 pontos. Então eu tenho que fazer 5 aumentos para dar o mesmo número de pontos. Prendi aqui com uma corrente e já faço um pontinho baixo no mesmo lugar. Vou fazer mais um pontinho baixo e no próximo um aumento. Um pontinho baixo, um pontinho baixo e no próximo um aumento.
um pontinho baixo, mais um, eu tô fazendo mais soltinho por eu estar usando uma agulha menor. Então, para o ponto não ficar apertado, eu tenho que fazer ele bem soltinho. Em um aumento. Já tem aqui 3 aumentos. Um pontinho baixo, um pontinho baixo e um aumento. Temos 4 aumentos. Um pontinho baixo, um pontinho baixo e mais um aumento aqui no último furinho. Faço uma correntinha e corto o fio. Tem os 20 pontos aqui. Agora eu vou virar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Entro aqui, prendo com uma corrente e já faço um ponto baixo. A corrente, ela não conta como ponto baixo, tá? Neste momento, ela não conta. Um aumento. Um pontinho baixo, mais um e um aumento. Por que que a gente tem que fazer mais soltinho? Porque o ponto ele não pode ficar apertado, né? Como estamos usando uma agulha mais fina, e ele tem que ficar como se eu estivesse fazendo ele com a agulha número 5, então eu tenho que deixar ele mais solto, para ficar do mesmo tamanho dos pontos que eu tenho aqui. Vamos arrematar aqui e a gente já costura. Agora, iremos costurar aqui o nosso zíper na nossa bolsa. Como que eu vou costurar ele? Vocês podem costurar com a agulha de tapeçaria e o fio, mas eu gosto de fazer uma costura com pontos baixíssimos. E como que eu faço essa costura? Eu vou pegar a alcinha de trás do ponto aqui da bolsa e a alcinha aqui de trás do ponto do zíper. E eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Pego a alcinha aqui de trás e a alcinha aqui de trás e faço um ponto baixíssimo. Pego uma alcinha aqui e ponto baixíssimo. Muito, muito, muito cuidado agora para não apertar o ponto. Façam esses pontos baixíssimos bem soltinhos, tá? Para não repuxar a bolsa. E muito cuidado também para não pular nenhum ponto. Costuramos aqui. Vou fazer uma correntinha. E vou cortar o fio, depois eu vou esconder e queimar ele. E agora vamos costurar do outro lado. Uma alcinha de cada lado.
e um ponto baixíssimo. Com muito cuidado, muita calma para não apertar o ponto. Vamos bem devagarinho. Ó, costurei, faço uma correntinha e posso cortar o fio. Agora eu vou esconder e arrematar os fios que sobraram. Já posso tirar os marcadores também, eles são tão lindos que dá vontade de deixar eles de acessório na bolsa, mas temos que tirar. Já estamos aqui com a nossa bolsa pronta e arrematada. Agora nós iremos colocar a alça. Eu gosto de colocar a alça de um jeito um pouquinho diferente. Eu não prendo ela aqui do lado de fora. Eu gosto de prender por dentro. Aqui, deixa eu ver o melhor jeito aqui, ó. Eu pego bem na metade da lateral e prendo o mosquetão. Por quê? Quando a gente prende por fora, quando coloca peso na bolsa, ela vai fazer assim, tá? E quando a gente prende por dentro, quando coloca peso na bolsa, ela tende a ficar mais quadradinha, manter o formato original. Então, vamos prender aqui do outro lado também. Aqui. E agora, como vocês podem ver, já temos uma bolsa linda, finalizada e pronta para usar. E agora o nosso desafio do encontro é que eu quero ver as bolsas de vocês. Postem no Instagram com a hashtag Manhãs de Crochê e me marquem, que eu vou ver tudo de perto e quem sabe o teu trabalho não aparece aqui também. E assim a nossa manhã vai chegando ao fim. Eu espero que o seu dia siga cheio de cor, inspiração e muitos pontos de amor. Muito obrigada pela companhia, pela conversa. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Este programa tem apoio carinhoso da Fischer Fios, que te acompanha em cada ponto, em cada sonho feito à mão, da Deia Fios de Crochê, com seus acessórios e agulhas para quem vive o crochê todos os dias, da Dona Alça, com seus acessórios em couro que valorizam o seu trabalho, e da Jadica 3D, com seus suportes e marcadores para todas as crocheteiras.